Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas agora no horário de Brasília. Estamos de volta agora com o debate, como nós já havíamos anunciado. Inclusive, também sendo transmitido pelo YouTube, onde você, claro, pode acessar, só colocar ali Rádio Justiça ao vivo, e você terá então, aí já o contato, vai estar dentro do estúdio conosco, com imagem e também com o som. E o assunto que hoje nós vamos estar aqui debatendo com o nosso convidado, como também as nossas convidadas, é sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ou seja, os desafios, as conquistas, enfim, uma série de questões que com certeza vamos enriquecer ainda mais, com toda certeza, o seu conhecimento, levar mais informações para você, já que esta Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é celebrada anualmente entre o dia 21 e 28 de agosto, quer dizer, é para ser debatido o ano todo, né? Mas é uma data simbólica e, com certeza, para despertar mais ainda a atenção de todos nós. Pois bem, vamos então, a partir de agora, apresentar nossas convidadas, como também o nosso convidado. Eu já inicio aqui cumprimentando a doutora Larissa Argenta, ela que preside a Comissão de Direito do Autista da Seccional de Taguatinga da Ordem dos Advogados do Brasil. Taguatinga é uma cidade aqui do Distrito Federal, né? Doutora Larissa, seja muito bem-vinda, muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos os ouvintes que estão aqui conosco, né? É uma honra ter a oportunidade de estar aqui conversando sobre uma temática tão importante, né? Na semana em si. Então, muito obrigada. Muito obrigado também a senhora. Também conosco a estudante de medicina da Universidade de Brasília, também artista, né? A Miriam Sabrina Silva Barbosa, né, Miriam? Também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui junto, estar debatendo, estar conversando sobre esse assunto tão importante, tão relevante e poder estar aqui. Isso, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar o doutor Felipe Ponce, que é advogado, especialista em direitos das pessoas com deficiência, né, doutor Felipe? Também seja muito bem-vindo. Mais uma vez, um prazer voltar a encontrá-lo nos nossos debates. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Walter, boa tarde, doutora Larissa e doutora Miriam. É muito bom estar mais uma vez aqui para falar sobre a pauta da pessoa com deficiência, que é tão rica e de suma importância para todos nós. Muito obrigado pela gentileza. Bom, doutora Larissa, eu já começo aqui trazendo um ponto justamente sobre a lei. A Lei 13.585, sancionada em 26 de dezembro de 2017, e que só tem 3 artigos. Ou seja, uma lei que é curta, mas com toda certeza traz, acima de tudo, né, um amplo tema para que com essa amplitude se debata, ou seja, que a sociedade de alguma forma não que os 3 artigos sejam curtos, mas são importantíssimos, não é, doutora Larissa? Ou seja, essa semana em que se comemora, se essa é a palavra correta, se comemora, portanto, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual. Como é que a gente pode entender essa data? Olha, quando a gente traz, né, para um calendário oficial, de alguma forma, a delimitação de uma data a respeito de qualquer assunto que seja, isso força, digamos assim, que a sociedade tenha um olhar para aquele tema. Então, como trazer, né, a existência, uma semana nacional para se falar sobre deficiência intelectual e múltipla é muito importante. Até porque, no conceito de pautas acerca da pessoa com deficiência, independente de ser no judiciário, no executivo, no legislativo, no ambiente médico, né, a gente ainda tem um grande desconhecimento e uma visão muito capacitista e preconceituosa do que são as deficiências, né, do que seria a deficiência intelectual, do que seria uma deficiência múltipla. E, a princípio ainda, numa forma mais principiológica,
do que de uma necessidade que temos de dissociar o conceito de deficiência do conceito de inferioridade. E no caso da deficiência intelectual, isso é muito importante, porque associa-se ao deficiente intelectual ou à pessoa com deficiência múltipla uma visão de que ela, de alguma forma, apresenta um aspecto, né, que a deixa numa situação de inferioridade em relação às demais pessoas, e não é isso que acontece. Então, quando a gente fala atualmente no conceito de deficiência, a gente parte do pressuposto de que essa deficiência ela encontra-se na interação com o ambiente, não na pessoa. Então, qualquer semana que discuta sobre isso, qualquer momento que a gente se coloque enquanto advogados, né, trazendo esses conceitos principiológicos que são importantes para que as pessoas, de fato, entendam mais sobre as deficiências, é muito importante. Nessa linha de raciocínio, doutor Ponce, também gostaria de avançar com o senhor, né? Eu achei muito interessante, a doutora Larissa falou com muita propriedade, né? Quando trazemos aqui, portanto, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual, aí fica aquele raciocínio, bom, deficiência intelectual, será que é mais problemático, se essa é a palavra correta, se a doutora falou na questão do preconceito, ou seja, como é que a gente pode entender realmente essa questão, ou seja, da pessoa com deficiência intelectual, da pessoa com deficiência física? Teria alguma diferença, ou seja, e o porquê justamente dessa semana de focar justamente a pessoa com deficiência intelectual? Boa pergunta, Walter. Eu acredito não. Nós, do movimento da pessoa com deficiência, nós não vemos diferença da deficiência no seu âmbito, da sua amplitude. Pessoa com deficiência, claro que temos características diferentes, mas nós precisamos entender que não pode ser, a defesa do conceito é pessoa com deficiência, é uma condição. Como bem a doutora Larissa falou, se nós utilizarmos esse parâmetro e dialogarmos e separarmos, vamos acabar o que nós vamos trazer é uma separação das pautas da pessoa com deficiência, ou seja, autismo, deficiência física, visual, e não é isso que o movimento prega hoje, e sim a união, a inclusão. Eu sempre falo aqui, quando eu venho aqui nos espaços, que a gente não precisava nem falar sobre inclusão, porque nós estamos na sociedade hoje, né? Mas, infelizmente, nós precisamos falar dessa inserção e precisamos falar também do combate ao capacitismo, ao preconceito e à discriminação. E isso já vem há muitos anos. Por quê? É muito bom ter uma semana, sim, da deficiência intelectual e múltipla, porque isso reforça tudo aquilo que a gente tem combatido também. Porque, antigamente, até na nossa infância, minha infância, a gente sempre tinha palavras capacitistas para as pessoas intelectuais. Por exemplo, a síndrome de Down. Sempre a gente falava, a gente tá down, ou seja, para baixo. A gente retardado, ou outros tipos de palavras capacitistas que geralmente até hoje a gente viu que pessoas usaram, né? Enfim, e usam, que trazem essa conotação de inferioridade para a pessoa com deficiência, principalmente intelectual, como a síndrome de Down, o TEA e outras situações, outras síndromes, né? E pessoas com deficiência, como aleijado, que é a pessoa cadeirante. Então, nesse contexto, a violação dos nossos direitos, que é a Lei 13.146 de 2015, que a gente não falou ainda, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que embarca todos esses direitos, a gente precisa também ter um entendimento que não é como avaliação médica, porque isso que a sociedade impõe hoje é um CID, então você se baseia para ser pessoa com deficiência naquilo, e não, nós temos hoje, no artigo 3º, parágrafo 1º, a avaliação biopsicossocial, ou seja, para ser pessoa com deficiência tem que ter uma avaliação específica, multidisciplinar e interdisciplinar. Então, para mim, precisa sim, mas além disso, além de estender este tema, além de estender essa semana, a gente também depois pode falar melhor sobre o Setembro Verde, porque engloba a semana, o mês da pessoa com deficiência.
Setembro Verde, perfeito. Bom, deixa eu também chegar até a nossa convidada, né, também focar aí este assunto, a doutora Miriam. Doutora Miriam, quer dizer, conta para nós também justamente sobre o objetivo dessa Semana da Pessoa com Deficiência. Qual, na avaliação da senhora, pode ser considerado assim o desafio? A sociedade, de alguma forma, ela está presente nos debates, ainda precisa debater mais ainda, como muito bem pontuou o doutor Pons, como também como muito bem pontuou a doutora Larissa, a questão da inclusão é importante, isso tem que ser realmente debatido, não existe mais, menos, o importante é a inclusão. Como é que a senhora também vê esse aspecto, doutora Miriam? Acredito que foi muito bem colocado pelos outros convidados. Foi colocado também muito esse contexto social de preconceito à pessoa com deficiência no geral, e aí a gente precisa falar sobre isso. A gente já está na sociedade, a gente já está nos espaços, mas a gente precisa quase que comunicar e reforçar de que também é nosso espaço de direito, porque muitas vezes a gente consegue acessar um espaço e é tratado quase como um café com leite, sabe? Como se não está ali tão seriamente, e isso recai às vezes sobre um peso diferente para pessoas com deficiência intelectual. Eu sou uma pessoa com deficiência múltipla, um dos alvos da semana, né? Eu sou cadeirante e eu também sou autista. No meu caso, eu uso cadeira de rodas por uma questão de saúde, então ainda tem essa questão física e motora que vai oscilando de acordo com um quadro de saúde que é crônico, que é um quadro raro, enfim. E eu vejo e vivencio os dois lados. Então, eu vivencio tanto das pessoas não verem uma mulher de 28 anos chegando no espaço, elas veem uma cadeira de rodas, e aí isso é um baque. Tanto as pessoas que falam, nossa, mas não dá para se levantar rapidinho só para a gente passar aqui, não dá para, sabe, tentando manejar quando o espaço não tem acessibilidade, quanto percebo pessoas que reconhecem a importância de uma porta mais larga, de uma rampa, e isso não, com certeza, é necessário, mas que existe uma resistência enorme quando eu, por exemplo, pontuo alguma questão do autismo, ou estou com uma sobrecarga sensorial, ou a pessoa fica tocando muito, e aí eu peço para não tocar, e aí é uma grande ofensa, ou tem uma luminosidade que está muito forte naquele momento e eu preciso colocar um óculos de sol, ou eu peço para baixar a luminosidade num espaço onde é possível. Então, assim, eu percebo as nuances das diferenças, porque às vezes uma pessoa com deficiência intelectual, uma deficiência que pode ser invisível, não vai ser percebida, mas quando apresenta uma demanda é diminuída. Então, isso aqui, e às vezes compreendida quase como não tem como essa pessoa estar nesse espaço. E já ouvi pessoas falando, não tem como uma pessoa com deficiência intelectual fazer medicina, ou fazer uma engenharia, ou, uma história, tudo bem, geografia, um curso de artes. E aí tentar trazer que, não, até pensando na minha perspectiva e vivência de pessoas que eu conheço, e vivência do autismo, às vezes não é sobre o conteúdo, é sobre como aquilo é passado, é sobre como é avaliado. Será que a gente só não está pensando fora do que é uma estrutura já engessada, já assim, bem rígida, e que pode sim ser flexibilizada e que existem outras alternativas? Então a gente precisa falar, a gente precisa reforçar de que os espaços são nossos de direito e de que é possível sim. E às vezes isso cansa também, a gente ficar ali trazendo, mas a gente não desiste. Entendo. É evidente que quando a gente fala na sociedade, se engloba, portanto, a população em geral. Mas já que estamos falando deste tema, que é importante, e é importante que se fale, no caso, doutora Larissa, vamos começar dentro de casa. Dentro de casa, de que forma nós estamos, de certa forma, avançando aí nos debates, entendendo, portanto, a situação. Dentro de casa, em boa parte das residências, temos aí veículos que transmitem aí debates, como nós estamos fazendo neste momento. Temos a televisão,
temos a mídia de alguma forma, quer dizer, o conjunto todo de alguma forma trabalha para que dentro de casa haja uma compreensão e que comece ali realmente para vencer o preconceito, que foi a palavra mais dita aqui pelos três, né, que fizeram aí a colocação de forma realmente muito contundente, ou seja, dentro de casa é onde se começa realmente um trabalho de conscientização e para romper principalmente essa palavra tão nefasta, preconceito. Sim, na verdade, né, toda mudança que a gente queira ver na sociedade começa dentro de casa, porque a criação dos novos indivíduos, né, o dia a dia, os valores são dados dentro de casa. E até usando uma linguagem mais simples, né, é o que eu escuto todo dia da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, do meio em que eu me insiro, isso que vai moldar. Né? E aí eu falo, talvez Miriam, sendo da medicina com mais propriedade, possa esclarecer algo sobre isso, eu falando aqui de uma forma leiga, né? É dentro de casa que a gente define os valores de uma nova sociedade. E o que a gente vê hoje dentro do movimento, né, da pessoa com deficiência, aqui a gente fazendo o recorte específico, né? Eu penso como o Dr. Ponce, de que faz mais sentido a gente trazer uns conceitos de uma forma mais ampla e mais abrangente dentro do movimento da pessoa com deficiência, do que trabalhar com recortes de deficiências, né? Como a gente tem agora aqui na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, a gente tem o Dia de Conscientização do Autismo. Então, é importante a gente dar visibilidade às ditas deficiências, mas também é importante a gente falar da mudança que precisa ocorrer dentro de casa para que o cenário das pessoas com deficiência seja alterado dentro da sociedade. Então, infelizmente, mas é importante a gente dizer, né, nós temos numa realidade muito próxima, em data, em local, que é aqui no nosso país, um grande genocídio que aconteceu recentemente, né, na nossa história, de que as pessoas eram enviadas para o manicômio. Quando, né, a gente tem o manicômio de Barbacena e vários outros, né, foi uma grande luta antimanicomial no nosso país. Nós temos aí um passado recente de exclusão, inclusive, do direito à vida e à dignidade humana das pessoas ditas com deficiência, porque elas eram entendidas como uma subespécie de cidadão que sequer teria o direito de conviver em sociedade, para uma tentativa de inclusão. E a inclusão, de fato, ela acontece se essa pessoa for inserida dentro das suas condições, com a possibilidade de oferecimento de suporte que seja, para que as barreiras que ela enfrenta para se inserir na sociedade sejam eliminadas ou mitigadas ao máximo. E quais são essas barreiras? Depende, né? Porque, assim, falando a grosso modo, nós temos aí tipos de deficiência, né? Então, nós temos deficiências físicas, que são deficiências que demandam uma intervenção no corpo físico para que a pessoa possa se inserir em igualdade de condições. Nós temos, no caso do autismo, né, também sou autista, como Miriam, nós temos barreiras sensoriais, então eu posso ter uma crise emocional, porque a luz está forte, porque o som está muito alto, isso desregula minhas emoções. E recentemente, inclusive, curiosidade, né, no conceito da pessoa autista, nós mulheres tivemos que ganhar o direito de ser autistas, porque a gente tinha direito a outros diagnósticos, né, mas não ao autismo, que em tese seria uma deficiência, uma característica de meninos, né? Um exemplo. Então, nós temos aí as deficiências sensoriais, tem deficiências auditivas e visuais. Então, cada pessoa enfrenta uma realidade, e aí, no caso específico aqui, né, nós temos a deficiência intelectual, que seria, falando de uma forma bem popular assim mesmo, pessoas que têm um cognitivo, e aí a gente tem que desmistificar esses temas, né, mas que, de fato, apresentam um comportamento que difere, né, em relação ao desenvolvimento das habilidades, em relação a uma pessoa que definiu-se como padrão. Então, tem pessoas que têm um padrão de comportamento, que é a média da humanidade, tem pessoas que têm, como eu, possuem superdotação, altas habilidades, então apresentam uma intelectualidade acima da média e aprendem mais fácil, por exemplo. E nós temos pessoas que apresentam, e aí falando bem raso mesmo, deficiência intelectual, que precisam de um pouco mais de tempo para aprender, ou que nem todas as habilidades e competências poderão ser aprendidas. E por isso essa pessoa precisa de um maior suporte para estar na sociedade. Agora, a existência desse fato, e eu, enquanto indivíduo, rotulo lá aquela pessoa como doidinho, desculpem as palavras, tá, gente? É só para ilustrar. Mongoloide, aquele lá é retardado. O peso disso só pode ser mudado dentro de casa. Não tem como eu colocar em lei, olha, gente, por favor, pessoas, não cometam preconceito com quem é diferente de você.
Então, isso é muito diferente. Não tem como eu colocar isso na lei. Eu posso criar uma lei, como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. Se eu não me engano, né, Ponce, já tem 25 anos e a gente não consegue, pode ser que eu tenha errado a data, mas muitos anos, e de fato a gente nem conseguiu que ela fosse efetivada ainda no nosso país, muito por conta do preconceito em relação às pessoas com deficiência, que são vistas como inferiores. No caso da deficiência intelectual, então, e no recorte de deficiência múltipla, pior, porque, vamos lá, no conceito geral da social, deficiência intelectual, retardado. É assim que nos vem. Deficiência múltipla, além de ter uma, ainda tem mais, aí é que não tem mais, sabe, condição nenhuma. E aí, como disse Miriam, né, que enfrenta duas condições físicas, assim como eu, que, apesar, eu sou nível 2 de suporte por ter doença rara e muito debilitante, nós encontramos aí num conceito de multiplicidade de deficiências, que independe do que a lei diz e que só vai ser superada e a gente só vai ter qualidade quando aceitarem que, a despeito das deficiências, somos capazes, a despeito das deficiências, temos local na sociedade e que, apesar de funcionarmos de uma outra forma, podemos coexistir. E, assim, só muda dentro de casa. Não tem como eu falar disso e dentro a pessoa chegar em casa e ouvir vídeos de piada na internet, rindo do menino que tem uma deficiência intelectual, porque batendo ou vendo vídeo, divulgando vídeos na escola. Então, infelizmente, não tem como eximir a responsabilidade da sociedade, de cada um de nós, na mudança desse cenário. E é uma luta nossa, né? Doutor Ponce, dentro de casa, é importante o início dessa luta contra o preconceito? Com certeza. Conforme a doutora Larissa falou, precisamos fazer um letramento em relação à pessoa com deficiência. Hoje eu entendo muito bem a dificuldade, os medos das famílias, porque a gente precisa tratar também em relação a essa situação, porque a pessoa, quando nasce uma pessoa com deficiência, e isso a gente tem trabalhado muito no movimento, se chama também o luto da pessoa com deficiência, das mães e dos pais. Por que o luto? Porque até aceitar a pessoa, um filho com deficiência, agora a gente vai falar em uma situação, um filho que tem uma deficiência múltipla ou até intelectual, é bem difícil, porque isso, assim, a deficiência intelectual, vamos falar de novo, a síndrome de Down, já dá para ser detectada já no útero da mulher. Então, a pessoa já sabe se tem ou não uma deficiência. Aí ela descobre que tem um filho com síndrome de Down e que tem as suas particularidades e vai precisar de demandar de terapias, educação precoce, dentre outros aspectos. Então, a mãe e o pai já ficam assustados, porque eles não têm esse suporte que, por exemplo, depois de muito tempo, e eles não conhecem associações que eles precisam. Então, nesse sentido, passa por um tempo, que pode ser 2, 3, 4, 5 anos, até eles entenderem que a deficiência não é uma sentença de morte. Ser pessoa com deficiência, independente dela, seja intelectual, que nós estamos falando em múltipla, no caso, então vamos para esse recorte, não é uma sentença de morte, mas sim, se a sociedade, se existirem políticas públicas pelos governos, sejam municipais, estaduais ou federais, a pessoa com deficiência múltipla ou intelectual, ela vai poder estar na sociedade e exercer seus direitos de forma plena, sem dificuldade. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, também no seu artigo 2º fala sobre as questões de barreiras, que a acessibilidade é direito da pessoa com deficiência, é um princípio que está estabelecido na legislação, e para isso tem as quebras das barreiras arquitetônicas, atitudinais e também em todos esses aspectos. Então, cabe ao poder público trabalhar essas políticas públicas, mas não só o poder público. Também precisa essa conscientização com as famílias, como bem está falando. Porque, nesse momento, o trabalhar desde o início, se entender que a pessoa com deficiência, a família, não tentar isolar a pessoa com deficiência, porque antigamente, vamos voltar a falar sobre histórico, até a década de 70,
a pessoa com deficiência não era sujeita de direitos, ela era escondida. Se a gente vê recortes, por exemplo, de filmes, se a gente vê em séries, a gente vê como que a sociedade, principalmente a alta sociedade, ela tinha vergonha de ter um filho com síndrome de Down, um filho com uma deficiência múltipla. A pessoa com autismo, ela nem era diagnosticada até pouco tempo. Então, assim, não sabia se lidar com a pessoa com deficiência. Então, com essas tratativas, essas normativas, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional em 2009, ela também veio quebrar esses paradigmas que a sociedade tem para com nós, pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência pode ser qualquer um, e ela pode ser negra, ela pode ser LGBT, pessoa com deficiência pode ser hétero, cis, não importa. Nós estamos em todos os recortes sociais. E cabe às famílias entenderem essa situação. E também, caso tenha suas dificuldades, vamos procurar as associações, porque já existem associações que têm trabalho de acolhimento. Por isso que precisamos desse espaço que estamos tendo hoje para trazer essa conscientização, para as pessoas, as famílias entenderem que nós não precisamos ser tratados como coitadinhos, nós não precisamos ter o capacitismo, ser encarado o capacitismo dentro da nossa vida, porque nós temos que ter liberdade. É igual aconteceu em relação à minha vida. Assim, eu nunca trabalho muito na minha vida nas entrevistas, mas é bom ter falar. Eu sou uma pessoa com deficiência física e nisso eu sempre tive todo o apoio necessário para desenvolver as minhas atividades. Eu sou advogado, estudei em escolas regulares, nunca tive esse estado de coitadinho. Eu tenho uma irmã que não tem deficiência e os meus pais sempre me trataram como uma irmã. Então não foi uma sentença de morte eu ser uma pessoa com deficiência. E é isso que eles precisam ter esse entendimento. Nós somos pessoas como qualquer outras. Só que a gente vai precisar de algumas, nós temos limitações. Então, nesse sentido, a gente precisa dar esse panorama geral, né? Uhum. Agora, doutora Miriam, estamos aí, quer dizer, quando eu digo estamos, o país, né, está prestes, portanto, aí às urnas, né, para escolher, votar e eleger prefeitos, vice, vereadores, como também já tivemos em 2022, tivemos aí também eleições onde os eleitores votaram para eleger os seus representantes no Congresso Nacional, como também o presidente da República. Onde é que eu quero chegar? Quer dizer, no nosso parlamento, que é a Casa do Povo, de que forma a senhora vê? Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, antes de começar, portanto, o nosso debate, e verifiquei que o número de candidatos para este pleito são, de acordo aí com o Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, no geral diminuiu, né, em relação ao pleito passado. Contudo, eu verifiquei também que foram pouquíssimos os parlamentares eleitos para o Senado. Me parece que um senador e me parece que 2 ou 3 deputados federais na Casa do Povo. Aí onde eu fico, de certa forma, aqui questionando, já que o número também de pessoas que, de alguma forma, têm as suas deficiências também é um número, de certa forma, de acordo com a nossa população, bem elevado. Mas onde é que eu quero chegar? Quer dizer, o parlamento, de alguma forma, ele também tem ali, de alguma maneira, entre os representantes do povo, pessoas que de alguma forma também têm as suas deficiências, ou seja, os candidatos que concorrem ao pleito eleitoral são vistos pelos eleitores, doutora Miriam? No caso, os candidatos com deficiência que concorrem, sim. Eu não sei em relação às eleições atuais, porque a gente não tem aqui no DF, né? Mas parando para refletir, tem um ponto de como os partidos talvez apresentam esses candidatos, se esses candidatos estão chegando para as pessoas, eles estarem aí concorrendo a esses lugares, e se estão chegando pessoas voltadas às vezes as pessoas
colocam ou votam ou colocam essa credibilidade em pessoas que falam sobre pessoas com deficiência, mas às vezes dentro de um aspecto, inclusive capacitista. Eu vou ramificar aqui a parte da pergunta em relação aos candidatos para seguir nesse caminho de pessoas que às vezes levantam essa pauta, mas que é de uma forma quase que a gente vai cuidar deles, os coitadinhos da sociedade, sabe? E que às vezes para algumas pessoas falar, tá falando sobre esse tema, e às vezes até entrando nesse lance familiar, né? A contexto de, às vezes a família percebe, não, mas está falando e está trazendo sobre a nossa pauta, só que às vezes não num ponto de igualdade. E aí, de fato, é uma questão importante a se perceber como que essa pauta está sendo trazida e como essas pessoas, enfim, sejam candidatos com deficiência ou que tragam essa pauta, lidam, de fato, com a existência de pessoas com deficiência, respeitam a nossa existência, como tratam disso, né? E aí eu faço só um link com a parte anterior que foi falada em relação familiar, porque isso, às vezes, para pais de crianças, adolescentes com deficiência, às vezes isso já brilha os olhos. E às vezes brilha mais os olhos do que um candidato com deficiência que está falando por si, às vezes parece até ousado demais. E aí entra no ponto até da importância desse tipo de debate, que é um veículo que está chegando nas pessoas e que chega nas pessoas na casa delas. Da gente trazer a reflexão de pessoas com deficiência, falando por pessoas com deficiência. E não estou aqui falando por todos os autistas, todos os cadeirantes, assim como nenhum de nós convidados estamos, mas estamos chamando a atenção e reforçando o nosso lugar e nosso espaço ali, né? E assim como o espaço também da política. É importante, é necessário e, de fato, assim, pelo menos nas últimas eleições, eu não percebi, falando agora das últimas, né, localmente muitos candidatos com deficiência, ou pelo menos sendo bem veiculados. E, enfim, pelo menos para as votações daqui do DF eu não me lembro especificamente, não sei se os colegas se lembram. Não, aqui pelo menos distrital tem um parlamentar eleito com deficiência. Mas tudo bem, a gente vai avançando. Esse mesmo tema, esse mesmo assunto, eu gostaria de ouvir a senhora também, doutora, em relação a essa questão, né? Ou seja, da representatividade no nosso parlamento, não importa se Câmara de Vereadores, Congresso Nacional, nossa Câmara Legislativa, enfim, como é que a senhora vê também aí esse aspecto, não é? Como muito bem pontuou a doutora Miriam, né? Ou seja, para muitas famílias, tem ali a pessoa lutando pela nossa causa, mas seria mais interessante também as pessoas que lutam pela causa e são pessoas com deficiência estarem lá e de forma ampla também debatendo, se mostrando no sentido, né, de propostas, enfim, como é que a senhora vê esse aspecto também? Olha, essa pergunta, eu já refleti bastante sobre, porque a questão da representatividade no contexto da pessoa com deficiência é muito complicada, né, em virtude do capacitismo. Então, assim, para mim, né, que tem uma mentalidade, uma visão um pouco mais lógica de alguns aspectos, em virtude, inclusive, do autismo, né, que traz algumas conexões aí sobre umas formas de pensar, funciona da seguinte forma. Ora, falando de forma fria, né, de forma do dever ser, se eu tenho como objetivo de um ambiente democrático, que esse ambiente seja o mais representativo da vontade do povo, e eu estou falando do princípio da democracia, né, que é o que rege, o princípio que está em vigor no nosso país, para que a vontade do povo esteja lá, eu preciso que existam representações desse povo. E aí, quando eu falo dessa representação, o ideal, né, é que a gente usa sempre quando fala dessa pauta, é o nada sobre nós sem nós. Então, fica difícil eu ter um ambiente em que ou não há representação da pessoa com deficiência, né, ou quando há, é uma representação feita por outrem. Por exemplo, no movimento autista, né, a gente tem aí um debate que vem sendo feito, né, sobre a pauta de como trabalhar a questão da tipicidade da maternidade, né, da mãe atípica, ou a visão da mãe sobre aquela criança autista que foi diagnosticada hoje, que é tratada hoje, que é uma visão, né, no conceito autista, e aí trazendo esse exemplo, de qual é a visão do autista, que possivelmente, né, dentro do nosso contexto hoje, foi diagnosticado tardiamente e passou por uma série de questões que essa criança que foi diagnosticada hoje, que com toda a visibilidade do que se tem,
não vai passar, ou vai passar de uma outra forma, porque o contexto social é diferente. Então, representatividade, no meu ponto de vista, é você ter pessoas falando daquilo com base na experiência. Então, ora, né, Miriam está aqui, é uma mulher autista e cadeirante. Então, por mais que ela não tenha, por algum motivo, todo o conhecimento técnico acerca dessas condições, ela tem a vivência. E a gente não pode deixar de lado a importância da experiência e da vivência na representatividade, porque senão eu fico com um ambiente representativo teórico ou representativo a partir de um ponto de vista que é desvirtuado. Porque se eu quero falar em protagonismo da pessoa com deficiência, eu não posso trazer esse protagonismo por uma tutela de outrem, né? Porque aí eu parto do pressuposto que a pessoa com deficiência não tem condição de se representar. Logo, eu trago uma estrutura que é incompatível com a Lei Brasileira de Inclusão, que é de trazer uma curatela do direito desnecessária, ou uma tutela do direito por pais ou cuidadores, que é válido desde que não haja representantes capazes no momento. E o que a gente vê hoje no contexto da pessoa com deficiência é um grande esforço de inclusão de fato e ocupação de espaços. Estar aqui é ocupar um espaço. Estamos falando com a vivência do que temos. Eu tenho certeza que num passado recente não era assim. E se a gente olhar fora do recorte da justiça, ainda não é assim. No executivo não é assim. Né? No legislativo não é assim e no judiciário não é assim. Então as pessoas que julgam, os julgadores da nossa pauta não são pessoas com deficiência, via de regra. Por exemplo, quantos juízes são pessoas com deficiência, né? E dos que são, que tipos de deficiência são permitem a aprovação em um concurso público, ou que tipos de deficiência permitem que a pessoa possa se representar. Porque dependendo da deficiência, ela é muito limitante. Sim. A pessoa precisará de uma curadoria. Mas se existe quem tem condição cognitiva, física, intelectual, moral principalmente, de ocupar esses espaços, é importante que isso aconteça. Mas a sociedade não valida. Então, quando chegamos para ocupar um espaço, ou a gente tem uma invalidação da deficiência, falando, olha, a deficiência, como no caso do autismo, é tão leve que você nem parece deficiente, sim, você é quase normal. Então, como você é quase normal, você pode ocupar o espaço. E não é isso que a gente está falando. Né? A gente está falando das pessoas ocuparem os seus espaços. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, de dicção, isso não significa que eu tenho uma deficiência intelectual ou que eu não possa falar dentro da minha condição. O fato de não ver ou de não ouvir não pode me impedir de ocupar um cargo público. Mas como a gente leva isso para a população? Para entender que aquela pessoa tem plenas condições, que ela não é deficiente nessa concepção. Então, é complicado e é um grande trabalho, né? A gente tem aí os dados muito defasados em relação ao contexto da pessoa com deficiência no nosso país, né? Os próprios critérios que foram utilizados são critérios que a gente discute dentro do movimento porque excluem diversos tipos de condições de deficiência e aí fica a gente não tem dados de quantos somos, a gente não tem representantes nos poderes para falar de nós, do nosso local, e aí a gente fica nessa situação aí de dificuldade, né, que a gente vê na Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem uma legislação muito avançada no aspecto da redação, mas pouco aplicável, porque se ela não é aplicável por política pública, porque não tem interesse nem tem patrocínio social para essa pauta, né, agora a gente espera que aumente, também não tem no judiciário, porque não há entendimento dos impedimentos ou não da pessoa com deficiência. Aí direito ao trabalho é negado, porque a pessoa com deficiência, quando contratada, é para serviços básicos e para cumprir cotas que muitas vezes sequer são cumpridas, né? Na escola, entendem que a inclusão é deixar a criança lá e ficar com uma babá em volta e não tem adaptação curricular. No contexto do direito à saúde, né? Nós temos uma fila no Distrito Federal de 10 mil crianças aguardando 8 anos para uma avaliação neuropsicológica. Então, por que esses direitos não são garantidos, apesar da legislação? Porque não tem representantes de peso que possam defender a altura e trazer o apoio que a gente precisa. Então, gente, olha, assim, eu sei que aqui no DF não tem, né? Eu não sei até onde esse programa chega, mas nós, enquanto sociedade... Estamos no YouTube, então vai para o mundo todo. Vai para o mundo todo. E nós, enquanto sociedade, gente, não tem como dizer, eu não gosto de política, não quero saber, vou votar por qualquer motivo que seja, porque o nosso futuro é determinado, né? A condução do recurso do país, as leis que vão ser vigentes e o patrocínio das causas depende das pessoas que a gente escolhe. Então, gente, quem é da pauta da pessoa com deficiência, dê uma olhada aí nos candidatos que, de fato, se não tiver candidatos deficientes em todos os locais, né, por uma série de questões, que quem traga essa pauta, traga de uma forma tranquila, não capacitista, né, não uma visão assistencialista do coitadinho, que isso é importante para a gente, né? Não ter candidato deficiente seria uma falta de visão
da sociedade, que dentro da sociedade tem os partidos políticos, que dentro dos partidos políticos tem pessoas de vários, pessoas de tanto masculino como feminino, pessoas com cultura, pessoas que não têm tanta cultura assim, mas é importante, ou seja, com o parlamento, com os representantes do povo, sendo, de alguma forma, tendo um número maior de pessoas com deficiência, teríamos também, ou existiriam mais políticas públicas voltadas para esse segmento da nossa população, doutor Ponce? Possivelmente. Muito maior. Porque a gente teria o protagonismo da pessoa com deficiência. É isso que a gente batalha no movimento. É isso que a gente batalha no movimento social, junto em relação à política afirmativa a nível municipal, como nós estamos falando, então, municipais, estaduais e federais. Principalmente, então, vamos trazer esse recorte a nível municipal, que nós estamos agora em tempo de eleições, nas eleições. Então, a gente precisa, sim, mais políticos com deficiência, mas na Câmara dos Vereadores, mais deputados que venham, sim, ser pessoas com deficiência, mas, sobretudo, militantes, porque temos pessoas com deficiência, mas que não entendem sobre a jornada e a pauta da pessoa com deficiência. E está tudo certo, porque não tem a vivência como nós estamos trabalhando aqui. Então, você pode saber ou não da legislação, mas você não tem a parte da vivência. Então, não é militante. Então, o que nós precisamos não é só pessoas com deficiência, mas sim quem está arregaçando as mangas e está com as associações, está também se capacitando, tendo letramento, porque a pessoa com deficiência, ela não com todo respeito, ela representa e tem um protagonismo por si só, sim, mas se você não tem uma história, se você não tem história com a sociedade civil, se você não tem um letramento e também capacitação também jurídica, no caso, através das normativas, você não tem como desenvolver os projetos necessários para a pauta da pessoa com deficiência, infelizmente. Porque a gente precisa ter o conhecimento. Além disso, os próprios gabinetes precisam também ter pessoas com deficiência também. Se, como a doutora Larissa falou, no município não existia um candidato com deficiência, que os próprios candidatos, eles tenham assessores com deficiência, porque existem, sim, e são pessoas capacitadas. Porque tem pessoas, tem assessores que já fizeram um curso superior ou não, mas entendem daquela legislação. Por quê? Porque tem acesso às associações e, além do que, estudou para isso. Então, o capacitismo, o assistencialismo, que muitas vezes a própria sociedade impõe sobre a gente, vamos trazer um BPC, que é o LOAS, né, juridicamente falando. Isso já vai atender a pessoa com deficiência, principalmente intelectual ou múltipla, porque não tem espaço no mercado de trabalho, porque não pode assumir cargos de gestão, não pode assumir cargos de confiança, porque eles inviabilizam e trazem esse capacitismo, porque a gente não consegue, eles trabalham com pensamento intelectual e não simplesmente com aparência e não intelectual, na verdade. Ou seja, se você tem uma deficiência independente, você é incapaz para exercer aquela atividade. E isso é totalmente equivocado. Viola até mesmo a Lei Brasileira de Inclusão, viola a Lei de Cotas, vai violando tantas normativas que nós temos, né? A Convenção, a Lei Berenice-Piana, que é a lei que caracteriza, condiciona a pessoa com autismo ser pessoa com deficiência. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar maior e, principalmente, eu falo aqui com os ouvintes que são pessoas com deficiência, sejam águias.
Não fique com esse pensamento pequeno de, eu preciso de um benefício assistencial, eu vou estar no... Nada contra. Quem quiser ser auxiliar de serviços gerais, pode ser serviços gerais. Mas tenha esse olhar, eu posso, eu vou, eu consigo. Porque a sua deficiência, sempre eu falo, a limitação está nos olhos de quem vê. São a sociedade que nos limita. Nós não somos limitados para nada. Nós já estamos na sociedade, então cabe nós entendermos isso também. Quebrarmos esse paradigma de capacitismo que a sociedade nos impõe. Através disso, nós conseguimos sim conquistar. Dentro das escolas também, ter as adaptações necessárias para cada tipo de pessoa com deficiência, seja intelectual ou múltipla, que nós estamos trabalhando, recursos, salas de recurso também, porque através desse recorte lá na primeira infância até a faculdade é que nós vamos capacitar as pessoas com deficiência para o mercado de trabalho ou, como nós estamos falando, para a política. Porque como a doutora Larissa falou, a política está em nós, está intrínseco em nós. Você falar, você já está trabalhando política. Você trabalhar aqui mesmo, falando sobre pessoa com deficiência, a gente já está praticando a política. Porque a gente já está levando entendimento sobre o que precisa ser modificado, o que já temos conquistado no que tange a pessoa com deficiência. Então isso é políticas afirmativas. Então não tem como fugir, a pessoa pode não estar de forma tão à frente em lugares, em patamares, como está falando, ser deputados, prefeitos, tudo bem, mas você está falando sim sobre política. Então vamos ter esse entendimento. Doutora, deixa eu buscar também a doutora Miriam, quer dizer, barreiras, né? Ou seja, que de alguma forma são impostas pela sociedade, de forma consciente ou inconsciente, e que, de certa forma, faz com que quem de alguma maneira luta para vencer essas barreiras tem que redobrar realmente aí a sua luta. Aí eu pergunto, portanto, à senhora, quer dizer, essas dificuldades, quais seriam as parcerias? Seria toda a sociedade? Teria parte da sociedade que seriam realmente parceiros importantes para romperem aí essas barreiras, tanto no campo da educação, no campo da saúde, por que não também no campo do esporte e também no campo da cultura? Como é que a senhora também pode nos ajudar a entender esse aspecto? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de acessibilidade, às vezes o que as pessoas pensam mais automaticamente é rampa, porta larga, piso tátil, e aí é muito além do que isso. E aí um ponto importante onde entra a sociedade e as pessoas serem parceiras, entra a acessibilidade atitudinal também. Tanto a conscientização, que é parte do que a gente é feito, quanto no dia a dia, com demandas que as pessoas possam ter. E é uma acessibilidade atitudinal, é importante dizer, que não invasiva. E aí eu entro no ponto, por exemplo, muitas vezes com a cadeira de rodas, vejo colegas relatando de pessoas que chegam empurrando a cadeira sem autorização, ou chegam, quer ajuda, às vezes até pessoas com deficiência visual, já vi relatos de, segurando na mão e ia atravessar a rua, a pessoa nem queria atravessar, na verdade estava esperando outra coisa. Mas é importante a gente pensar e reforçar que a sociedade tem papel importante para que a gente tenha pleno acesso nesses espaços e de diferentes formas. Então, eu posso estar num espaço onde eu estou com uma sobrecarga sensorial e aí alguém vem e pergunta se eu preciso de ajuda. Às vezes isso pode ser uma forma de suporte, às vezes apagar uma luz, às vezes pedir para diminuir o som. São tantas as formas, e aí a gente entra na parte de educação, e aí tanto de colegas, de professores, de diferentes áreas. Por exemplo, nas escolas eu vejo relatos de crianças que está incluso, está acompanhado, tem a sala de recursos, mas enquanto está tendo aula para todos os alunos da turma, a criança está livre para circular pela escola. Mas como assim?
não é importante também para essa criança estar lá? Às vezes é uma coisa assim, tá aqui incluso, mas é uma coisa de mentirinha. E aí entra essa parte também de profissionais da educação, de pessoas que estejam perto, para que possam pensar formas alternativas, pensando no ensino superior, professores que se atentem às demandas dos alunos. Às vezes é uma prova que vai ser num outro formato alternativo. Às vezes é porque uma prova escrita é mais difícil de organizar as ideias, então uma prova oral vai funcionar melhor, uma outra forma avaliativa, porque é essa diversidade e possibilidade que vai depender de que as pessoas estejam abertas a isso e compreendem que elas fazem parte. No setor cultural, quantas vezes a gente vê artistas com deficiência? A gente vê isso ser muito fomentado aqui em Brasília, mas, se eu não me engano, no último FAC não teve, foi tirado, que é o Fundo de Apoio à Cultura, foi tirado o que tinha de políticas para artistas com deficiência. Tinha algumas coisas que, ter pessoas com deficiência, para artistas com deficiência, isso não estava no último edital. E estava nos anteriores. Então, assim, é regredir num avanço que a gente tinha tido e que é essencial. Porque a gente não tem artistas com deficiência, a gente não tem pessoas com deficiência, com interesse em praticar esportes. E aí eu trago a minha vivência dentro da universidade, que fui acessar o Centro Olímpico lá da Universidade de Brasília, fui fazer uma disciplina de esporte e não tem acessibilidade para cadeira de rodas. Eu não pude acessar o mesmo espaço, eu queria fazer basquete, eu não pude acessar a quadra. E, porque o prédio é antigo. Mas aí foi o professor, o monitor, eles formaram, de alguma forma, uma dinâmica para que eu conseguisse participar da disciplina e vivenciar também. E aí entra o ponto institucional. Poxa, essa falta de acessibilidade é um grande problema, a acessibilidade arquitetônica, mas onde que entra aí tanto o educador, tanto os colegas, quanto as pessoas que estão em volta? Como que as pessoas com deficiência estão acessando esses espaços? Elas estão conseguindo acessar não só fisicamente, de oi, cheguei aqui, oi, fiz um vestibular, entrei aqui, existe uma política de cotas, estou na universidade. Mas quantas vezes eu não passei por uma rampa, derrapei, porque a rampa era muito íngreme, bati, as pessoas olham e vira reto, sabe? E eu entrar em crise, porque tem uma deficiência múltipla, ainda não é só a questão física de que eu cheguei, bati e... Sabe? Então, que diferença não faz? E faz muita. Que a sociedade esteja envolvida e compreenda que ela faz parte dessa acessibilidade. E é importante ressaltar que as pessoas, às vezes, percebem pessoas com deficiência de, elas precisam de ajuda, mas todos precisam de ajuda. É porque eu ajudei, eu fui uma pessoa muito boa hoje, eu ajudei uma pessoa com deficiência, nossa, e às vezes num tom assim de, transcendi, ajudei um coitadinho. E não é isso, porque quantas vezes eu e os meus colegas e outras pessoas com deficiência não ajudam de outras formas, não ajudam a organizar, não ajudam fazendo uma escuta, não ajudam da forma que seja. E é importante compreender, todos nós precisamos de assistência de alguma forma, todas as pessoas. Não vivemos de forma independente. Mas quando se fala de uma demanda de pessoa com deficiência, geralmente é visto como um grande problema, um peso, e vai atrapalhar todo mundo, vai atrasar, tá meio chato, deixa pra lá, não vou nem olhar porque vai pedir ajuda, eu sei que precisa. E isso acontece no dia a dia. Então é essencial. Essa mudança não adianta se a gente, como foi muito bem colocado pela doutora Larissa, não adianta se a gente tem lei dizendo você não pode ser preconceituoso, se a gente tem lei dizendo precisa ter pessoa com deficiência nesses ambientes de trabalho, de estudo, na universidade, nesses espaços, se quando a gente chega lá, as pessoas não fazem parte dessa construção da acessibilidade atitudinal, nessa construção de sociedade que a gente é. E tão parte quanto nós somos. O assunto realmente, né, doutora Larissa, quanto mais falamos no tema, mais precisamos realmente chamar a conscientização de toda a sociedade, né, doutora Larissa? Sim, sim. E aí, né, trazendo essa percepção que a Miriam trouxe sabiamente, né, e trouxe de uma forma muito bem articulada, pegando essa informação do que foi dito aqui, né, que ela conseguiu transpor, assim como eu consegui, como o Ponce conseguiu, nós conseguimos falar dessa dor. Agora, vamos fazer esse recorte dentro do conceito que estamos falando aqui, né, para trazer aqui um pouco mais para a temática da deficiência intelectual e múltipla. Quantas pessoas com deficiência intelectual conseguem dizer o que elas precisam? Quantas pessoas com deficiência múltipla conseguem se manifestar acerca do que precisam? Das que conseguem, como nós,
que aqui conseguimos, já temos muito pouco do que precisamos sendo atendidos, ou muito pouco do que dizemos sendo ouvido, porque a gente fala disso sempre, né? Enquanto movimento social da pessoa com deficiência, a gente sempre está trazendo essas questões, né? Cada um dentro da sua vivência específica, seja do recorte físico, sensorial, auditivo, o que quer que seja. A gente sempre está falando disso. Olha, gente, a despeito das condições que apresentamos, temos capacidade, podemos precisar de uma barreira, de alguma tecnologia que nos auxilie a nos manifestar neste mundo de uma maneira um pouco mais equânime, né? Mais igualitária. Mas mesmo a gente falando de forma clara, a gente não é ouvido. E quando a gente é ouvido, muitas vezes a gente é invalidado, né? Porque não nos entendem como pessoas pessoas completas ou que estão em pleno uso e gozo de todas as suas faculdades enquanto cidadão. É assim, né, que a gente vive, isso é um fato, é importante ser dito, né? No meu caso mesmo, eu tenho muitas vezes invalidado, né, a condição de ser pessoa com deficiência, como se não fosse possível, porque algumas pessoas, principalmente que não entendem sobre autismo ou sobre doenças raras, não conseguem ver. E aí essa noção da deficiência ser visível e clara para que eu, enquanto comunidade, a identifique, né? E um outro ponto de vista é daquele que sequer consegue falar ou sequer consegue entender o que está acontecendo ao redor. Porque quando a gente fala num conceito, por exemplo, de deficiência intelectual, dependendo do nível de comprometimento, né? Aí, por exemplo, é uma pessoa com deficiência intelectual com comorbidade e autista, uma pessoa com deficiência intelectual e com deficiência visual. Então, a gente tem alguns recortes aí dentro da multiplicidade que, quando envolvem a deficiência intelectual, colocam essa pessoa numa situação de maior vulnerabilidade ainda. Primeiro porque ela não consegue explicar o que ela precisa, ou não consegue sequer entender o que ela precisa. Ela sente o desconforto e a dor, mas como ela se manifesta nesse mundo? Falando o que precisa. E aí ela fica à mercê do que a oferecem, né? E que muitas vezes é muito pouco, e no conceito do Brasil é basicamente uma renda de um salário mínimo para que ela consiga sobreviver. E a gente sabe que se para uma pessoa comum, né, dentro da sociedade já é muito complicado viver com essa renda, quiçá para uma pessoa que apresenta deficiência e que possivelmente vai apresentar outros quadros de saúde, né, de comorbidades relacionadas a essa condição e que não tem condição nenhuma de se ver tratada dentro dessa condição. Então, além de você não ter essa inserção da pessoa, você tem essa pseudo-inclusão que é muito complicado. Então, assim, gente, é difícil, sabe? É uma pauta complexa, é uma pauta difícil. Quando envolve questões intelectuais, pior ainda. Quando envolve uma dificuldade da manifestação do que se quer e a dificuldade, inclusive, de entender o preconceito que sofre, né? Nós temos aí muitas crianças que sofrem bullying horríveis, a gente vê na mídia o tempo inteiro. E elas se divertem. No conceito dos autistas, né? Sofrem bullying horríveis, gente, coisas absurdas, e elas pensam, não, são os meus amigos, que é uma certa inocência ou talvez uma dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Síndrome de Down é a mesma coisa. Quantas pessoas com síndrome de Down, que são muito inocentes, é uma característica, grande parte com deficiência intelectual, que sofrem, assim, preconceitos horríveis, as pessoas falam na cara, e a criança nem entende, o adulto não entende, porque não tem como entender. Então, assim, a importância da gente levar em consideração nessa Semana Nacional a forma como tratamos as pessoas com deficiência, e todas com esse especial recorte na deficiência intelectual, que gera uma dificuldade de entendimento do mundo, é muito importante, é urgente, faz parte do conceito de sermos humanos, né? É necessário que aconteça para que o princípio da dignidade da pessoa humana, o direito de ser humano, né, seja garantido, e ser humano dentro das suas singularidades, das suas especificidades, e nos casos em que se aplicam, dentro do conceito de deficiência. E aí queria fazer um ponto aqui que eu acho importante a gente dizer, porque essa visão, essa ojeriza que a sociedade tem, né, em relação a ser pessoa com deficiência, porque é como se fosse assim, meu Deus, coitado, né? A gente viu na mídia aí alguns casos mesmo de determinadas religiões líderes, não religiões, mas líderes religiosos que atribuíam a condição de pessoa com deficiência a castigo, né? Alguém que você deve estar pagando por alguma coisa, como se fosse algo negativo. A gente parte do pressuposto que o estado de deficiência pode ser adquirido por qualquer um a qualquer momento. Então, é importante nós, enquanto sociedade, pensarmos nisso, porque pode ser qualquer um a qualquer momento. E aí? E aí, quando chega dentro da sua casa? E aí, quando chega em você?
Né? Aí muda. Ah, não, agora que eu estou dentro desse contexto, eu consigo entender um pouco mais. Tá, mas precisa chegar nesse ponto? Não, o que a gente quer enquanto sociedade é que a inclusão de gênero, inclusão racial, inclusão das pessoas com deficiência, as pessoas sejam inclusas e tenham o direito de viver dentro das suas especificidades, sendo respeitadas, tendo acesso a tudo que a Constituição diz que é direito do cidadão. E é um desafio, né? É um desafio. Com toda certeza. Bem, 1 hora já se foi. Então, eu peço licença para que possamos ir ao intervalo. Daqui a pouquinho vamos voltar e vamos ter mais 1 hora para que possamos, então, avançar neste tema tão importante. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 8 minutos agora no horário de Brasília. Estamos retornando e vamos dar sequência à segunda hora do nosso debate, que hoje o tema está sendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ou seja, semana do dia 21 até agora o dia 28 deste mês de agosto. E aqui conosco nós estamos com a doutora Larissa Argenta, que é presidente da Comissão de Direito do Autista da Seccional de Taguatinga da OAB. Também conosco a doutora Miriam Sabrina Silva Barbosa, ela que estuda medicina na UNB, como também artista, cantora. Daqui a pouco eu vou pedir a senhora para cantar aqui, viu, doutora? Não vai escapar de nós não, viu, Miriam? Bom, e também conosco o doutor Felipe Ponce, que é advogado especialista no direito da pessoa com deficiência. E vamos então aqui voltar com o senhor, doutor Ponce, já que foi, de certa forma, transformado em lei bem recente, agora no mês de junho, portanto, a primeira infância, ou seja, um olhar mais voltado para a primeira infância, de 0, portanto, a 3 anos de idade. Aí a gente pergunta, crianças que de alguma forma foram detectadas através de exames médicos, né, foram detectadas com deficiência intelectual, elas de alguma forma serão alcançadas também por essa nova lei que chega justamente para alcançar esse segmento da população? Com certeza. Essa legislação é um projeto de lei da Câmara dos Deputados, lá da Érica Cocai, da deputada Érica. E, no caso, o que trabalha essa legislação? Ele fala sobre que cabe tanto na questão educacional para pessoas com deficiência de 0 a 3 anos, crianças de deficiência intelectual ou múltipla, ou qualquer outro tipo de deficiência que necessite adaptações, e também fala sobre a parte da saúde. Primeiramente, falando sobre a educação. Nesse conceito, a pessoa com deficiência que precisar de uma adaptação na educação precoce, ela deve ser aplicada a partir a partir da efetivação dessa lei. Ou seja, como seria? Nós já temos adaptações, a Lei Brasileira de Inclusão também, o artigo 86 do ECA fala sobre atendimento prioritário no que tange a pessoa com deficiências, as adaptações, só que nesse quesito foi bem mais específico, porque precisa, no caso, desde a primeira infância, trazer o atendimento precoce, os colaboradores estarem efetivamente saberem como lidar com a pessoa com deficiência, um letramento da pessoa com deficiência, isso está na legislação. Ele fala também sobre materiais adaptados, sobre sala de recurso para as pessoas com deficiência, porque no momento em que você, na primeira infância, de 0 a 3 anos, você estimula uma pessoa com deficiência, ela vai estar mais capacitada para estar dentro do ensino regular. Porque a pessoa com deficiência, ela tem que estar nos ensinos regulares. Elas não podem estar nos ensinos especializados. Nós aqui não estamos contra os ensinos especializados, mas nós não podemos ter criações de novas escolas especializadas, porque isso é uma forma de segregação. Então, esta legislação, ela vem com o intuito de maior inclusão para a pessoa com deficiência no que tange a isso. E o que precisa também na própria lei, o que ela fala? Que foi destinado, que a Câmara dos Deputados destinou 26 milhões para o Fundeb, para a aplicação dessa lei.
efetivamente a nível municipal, estadual e federal. Ou seja, vai ser trabalhado nessas três esferas nessas três esferas, e nisso vai capacitar os próprios professores, os diretores, os colaboradores, para que a pessoa com deficiência nesse nicho, principalmente a intelectual e múltipla que nós estamos trabalhando aqui, porque nós precisamos retomar essa questão também, elas possam ter todos os amparos necessários dentro da educação. Vale ressaltar a questão da saúde, que aqui no DF nós temos um centro de referência no que tange à saúde, que também equipara essa legislação da primeira infância até a adolescência, que é o CRISDAO, que poderia ser aplicado a nível nacional, que é uma ideia sugerida agora que a gente está falando. Aqui no DF nós temos esse CRISDAO que trabalha para deficiência intelectual, principalmente síndrome de Down. Como que é? Lá tem todos os atendimentos, fonoaudiólogo, neurologista, terapias. Então, lá, a pessoa com deficiência intelectual, ela vai ter todo o acompanhamento necessário desde do nascimento até a idade adulta. Então, é muito bom ter a aplicação desse centro de saúde nos outros estados. Então, assim, cabe com essa legislação os próprios deputados, os prefeitos, governadores, abrirem centros de saúde, não em centros educacionais especializados. E isso trabalha no própria legislação. Então, assim, a saúde também precisa ter um investimento. Infelizmente, a gente vê a nível nacional muita dificuldade a nível da saúde. A gente vê pessoas morrendo, pessoas com cardiopatas, pessoas com deficiência intelectual, geralmente síndrome de Down, eles têm cardiopatia. E assim como quando nascem, não tem um leito nas UTIs, eles precisam fazer uma cirurgia, mas não conseguem médicos, porque os médicos não estão capacitados ou faltam médicos. Então, a saúde, infelizmente, hoje, no Brasil, ela tem uma deficiência. Apesar de nós termos o SUS, que é ótimo, ele é excelente, mas precisamos capacitar os colaboradores da saúde. Aqui no DF, a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente vê pessoas morrendo, pessoas com deficiência não sendo atendidos nas UPAs, infelizmente, por questões, todos os determinados, falta de infraestrutura, ou, como eu já falei, a questão das adaptações. Então, nós precisamos parar e hoje nós estamos falando também, não só os ouvintes, não são só pessoas, mas nós estamos também, possivelmente, os próprios políticos, né, os governadores, os prefeitos, podem estar escutando isso. Então, nesse sentido, vamos destinar valores, emendas parlamentares para a construção dessas políticas afirmativas. Já que nós temos uma legislação, vamos aplicá-la. Já que tem esses 26 milhões para a Fundeb, que esses 26 milhões sejam aplicados de forma efetiva, que não fique só no papel, como muitas coisas acontecem e só ficam no papel, infelizmente, que seja destinado de verdade. E eu gostaria de falar um pouco da educação inclusiva, porque hoje nós estamos tendo uma demanda muito particular, que é a homologação do parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Ele fala sobre a questão da criação das escolas especializadas. Gostaria de então retomar esse assunto, porque está debatendo muito sobre essa situação. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho? Tá. Pode ser? Pode. Então tá. Enquanto isso, eu volto aqui busco a doutora Miriam. Doutora Miriam, já que o assunto é sobre justamente pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Quer dizer, já falamos aqui dos preconceitos, das barreiras, das dificuldades. Agora, e quando essa pessoa é preta? Aumenta o grau de dificuldade ou a dificuldade é a mesma, doutora Miriam? Esse é um ponto bastante relevante, né? A interseccionalidade, que é quando uma pessoa ela não só carrega uma característica que socialmente vai ser, enfim, uma minoria social, vai ser às vezes diminuída e vai sofrer preconceito, mas ela cruza esses atravessamentos, é como se fosse uma esquina, né? De ruas que vão se cruzando. Então, ao longo da minha vida, acho que vou trazer, porque
a minha deficiência tem relação com o quadro de saúde, né? Então, eu, desde, assim, há bastante tempo, eu precisei buscar o serviço de saúde. Mas antes de saber que eu era autista e de precisar de cadeira de rodas. E eu, no começo, eu não entendia, porque às vezes eu buscava serviço de saúde, às vezes pessoas que eram muito bem referenciadas e tinham um tratamento até desumano, desrespeitoso, às vezes, sabe, de você não existir ali. E aí eu comecei a entender melhor sobre o racismo médico. E aí eu digo, dentro desse meio. Mas quando eu me tornei uma pessoa cadeirante, eu vi que isso aumentou ainda mais. Então, esse atravessamento, ele é ainda maior. Tem alguns fatores, por exemplo, eu curso medicina e já por mais de uma vez aconteceu de pessoas perguntarem meu curso, eu falar medicina, a pessoa parar e falar normal ou de bicho? Aí eu... Primeiro, às vezes a pessoa fala normal, eu ficar confusa, eu dar uma parada assim, travada. E eu nunca vi isso acontecer com outras pessoas, né? Outras pessoas brancas, pessoas sem deficiência. E esse atravessamento é muito complexo, porque às vezes, até dentro desse âmbito médico, às vezes pessoas negras são tidas como mais fortes. Não medica de forma adequada, às vezes não passa um tratamento que a pessoa precisa, acontece muita violência obstétrica. E aí isso acontece como pessoa com deficiência negra, e porque aí entra dentro disso e é uma pessoa negra, e aí socialmente tem um olhar já diferenciado das pessoas, já é difícil inserir socialmente estando, como eu falei, muitas vezes chega a cadeira de rodas, não chega uma mulher de 28 anos, e aí quando é vista essa mulher, é uma mulher negra. E aí são muitos atravessamentos, e no dia a dia lidar com tudo isso é, inclusive, assim, adoecedor, se não tem um suporte, se não tem pessoas até para compartilhar dessa dor também, porque é curativo também você falar e você conseguir compartilhar sobre isso de pessoas que vão te entender ou pessoas que se letraram sobre isso, mesmo se não forem pessoas negras. Então é importante falar dessa intersecção no mundo da deficiência, no mundo de pessoa com deficiência, porque muitas vezes pessoas com deficiência brancas também são racistas. E aí é difícil, às vezes, você tem que dialogar e ter que explicar isso. E a gente precisa entender que a violência, ela chega de diferentes meios e precisamos compreender a diversidade em todos os sentidos. E o movimento de pessoa com deficiência e falar sobre pessoa com deficiência precisa falar sobre a pessoa com deficiência preta. Porque a gente vê até, enfim... Às vezes, pensando numa abordagem policial, uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência intelectual negra, uma pessoa cadeirante negra, ela vai ser, às vezes, tratada de uma forma que, enfim, às vezes a deficiência dela nem vai ser considerada, ela não vai ter a chance de falar sobre a deficiência dela, de, enfim, às vezes comunicar de alguma forma ou estar com uma identificação. Então, tem essa questão social ainda, que a pessoa ainda tem que manejar e perceber como que vai lidar. Eu ouço relatos de colegas autistas, pretos, que têm esse receio, às vezes, social, às vezes na rua, de estar em crise e ser tido com uma pessoa que é violenta e que vai atacar e que vai ser agressiva. E tem esse estereótipo também como uma mulher negra. Eu, particularmente, né, aquela coisa de mulher preta agressiva e raivosa, e às vezes eu só estou sobrecarregada e preciso de um espaço, e às vezes as pessoas não olham mais para você, não falam mais, porque estavam num momento de vulnerabilidade, mesmo tendo ciência da deficiência. Então, é uma intersecção ali, um cruzamento de questões que é complexo de lidar no dia a dia, é adoecedor, a gente precisa falar sobre isso, até no ponto de, falando do autismo, de pessoas pretas serem menos diagnosticadas também, porque, como foi falado pela doutora Larissa, né, o autismo entendido como uma característica que era de meninos, mas de meninos brancos, porque meninos pretos não. E aí tem um ponto social de que, às vezes, enfim, tem todas as características sociais que essa pessoa pode ter. Dificuldades sociais de acessar um serviço de saúde. Quando leva uma demanda, é olhado e falado, não é autismo, não. E aí a gente vê essa barreira por um preconceito racial também se interpondo até um diagnóstico ou tratamento, ou quando acessa uma forma de terapia ou tratamento, isso ser desumanizado, ser desrespeitoso, ser violento. Então, é uma camada muito complexa social.
Eu quero continuar nesse assunto também com a senhora, doutora Larissa. Quer dizer, esse preconceito, né, racial e também pelo fato da pessoa ser, de certa forma, deficiente. Como muito bem pontuou a doutora Miriam, também gostaria de ouvir a senhora sobre essa questão. A importância da gente trazer esses recortes, né, dentro do grande grupo de pessoas com deficiência, e a gente diz aqui que é um grande mesmo, apesar de subnotificado, né? É importante a gente levar em consideração esses recortes, sim, né? São essas características que se relacionam com a deficiência e que aumentam o grau de vulnerabilidade daquela pessoa, né? E aí, sim, aumentam. Se a gente pensar, né, como eu venho defendido aqui, trazido para reflexão, se a gente pensar como pensamos atualmente, de uma forma humanizada, na deficiência como sendo uma dificuldade daquele ser humano interagir socialmente de maneira mais adequada com aquele meio, e aí, né, como foi trazido, uma deficiência física ou sensorial, enfim, isso é uma barreira. Mas se a gente considerar a barreira só em relação às questões físicas, sensoriais, auditivas, a gente vai ter uma visão muito limitada dessa pessoa e uma certa miopia em relação às políticas públicas e legislações que, de fato, são necessárias no presente contexto. Eu vou frisar, né, o grupo de políticas públicas, porque a gente está falando em eleição agora, eu acho importante tocar nessa temática. Então, eu tenho aqui uma série de uma miríade de tipos de deficiência, né? E dentro de cada pessoa com deficiência, eu tenho alguns recortes que a deixam em uma situação de maior vulnerabilidade. Então, se considerarmos tão somente o conceito da deficiência, nós temos uma questão. Se a gente fizer o recorte racial, né? Aí a gente coloca sobre essa pessoa, além do capacitismo, né, que a sociedade tem em relação à deficiência, o racismo que na nossa sociedade é estrutural, né? E que esse racismo estrutural faz com que muitas vezes parta-se do pressuposto que não existe mais racismo no Brasil, e que isso não. Hoje em dia, no Brasil, não tem preconceito. Tanto faz a pessoa ser preta ou branca, a pessoa ser de comportamento de gênero considerado normotípico, apresentando algumas das variabilidades, né, do movimento LGBTQIA+. E isso não faz diferença, porque aqui no nosso país todos são iguais. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, né? Nós precisamos, e aí estamos caminhando aí, enquanto legislação aí, para avaliação biopsicossocial. Então, preciso levar em consideração as características biológicas, as características psicológicas, e a gente trabalha um conceito que está sendo trabalhado agora da neurodiversidade, que são pessoas que apresentam um comportamento neurológico divergente, né? São pessoas com transtorno opositor desafiador, TOD, TDAH, dislexia, borderline, transtorno afetivo bipolar, que muitas vezes são julgadas socialmente como a manifestação dos transtornos como sendo a personalidade, que é uma outra carga que chega para essas pessoas, né? E aí, então, o aspecto psicológico no contexto da pessoa com deficiência e a deficiência advinda da situação social dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher preta que mora na periferia e que apresenta uma deficiência, essa mulher já nasce com marcadores que a impedem, desde o nascimento, no contexto atual em que vivemos, de ter uma vida digna, de ter uma oportunidade de viabilização dos seus direitos, de ter acesso ao diagnóstico. Então, para eu ser considerado uma pessoa com deficiência, eu preciso, dentro da estrutura burocrática do nosso país, né, eu preciso passar por uma rede de saúde sobrecarregada, né, de profissionais, que me deem um CID, e que digam, eu sou pessoa com deficiência. E a gente sabe que ter esse laudo atestando a deficiência é para poucos. E se a gente fizer esse recorte, são para pessoas de classe média, né? São para pessoas, via de regra, né? Pessoas que têm condição de pagar, como se diz aí, por fora, né, custear uma avaliação particular, porque a fila na rede pública é muito grande. E se você olhar essa fila, a gente tem recortes aí. Quem está nessa fila? As pessoas pretas, as pessoas periféricas, as pessoas, né, da diversidade sexual de gênero. Então, não tem como não levar em consideração isso. Acho que isso é um ponto importante, a gente olhar esse ser humano dentro das vulnerabilidades que ele possui, e aí a gente abrir um pouco na mente o conceito do que é deficiência. Tá, eu tenho características físicas que me colocam em uma situação de deficiência, mas eu também tenho características sociais que me deixam em uma situação de deficiência social. Assim como eu tenho características psicológicas que me deixam numa situação de deficiência. Que tipo de deficiência? Essa deficiência de possibilidades de ser e existir dentro da sociedade. Esse é um ponto.
E aí eu queria trazer aqui, assim, de uma forma bem simples, um aspecto muito importante quando a gente fala da pessoa com deficiência, dentro do recorte do autismo, que é o fato, eu acredito que é o fato em que eu me insiro, e pelo que conversei com Miriam também, que é o fato de você possuir altas habilidades, superdotação ou cognitivo preservado. A sociedade não consegue ainda entender que existem pessoas com deficiência e altas habilidades. Então, é o reverso do conceito que a gente vem definindo aqui, né? A gente está falando aqui, por exemplo, a deficiência intelectual, a pessoa apresenta um déficit intelectual e, por isso, algumas dificuldades de correlação com a sociedade. Mas a gente tem pessoas com altas habilidades e superdotação que também apresentam estado de deficiência, muitas vezes correlacionados com autismo, como é no meu caso, tem questões físicas e que se apresentam em estado de deficiência. E aí a sociedade nega o direito de sermos deficientes. E é incrível, porque assim, se você é triste falar isso enquanto sociedade, mas é verdade, né? Por exemplo, se eu pego o meu carro e paro na vaga da pessoa com deficiência, que é o meu direito, eu não posso ser deficiente, porque você não pode ter uma aparência dentro do que se diz que é parâmetro de beleza social, você não pode ter uma boa articulação se você é uma pessoa com deficiência. E a gente trabalha, né, dentro do conceito hoje da legislação, com a questão das deficiências ocultas, com o símbolo do girassol, que eu, como ativista da causa, faço questão de usar o cordão de girassol e o de quebra-cabeças para mostrar, sou uma pessoa com deficiência oculta e autista, né? E a sociedade, não, você não. Então tem essa questão da sociedade também. Se eu ver algo em você muito explícito, eu te considero pessoa com deficiência. Se não, eu não te considero e te nego o direito de utilizar os seus direitos dentro da sociedade. Então, se eu não tiver, dentre todas as aspas, né, cara de deficiência, cara de autista, se eu não tiver estereotipias clássicas que a sociedade entende como autismo, eu não posso utilizar uma vaga, eu não posso estar numa fila, eu não posso ser uma pessoa com superdotação, que tem habilidade de oratória, e ser pessoa com deficiência. Então, é importante a gente trazer essas questões que são muito subjetivas, né, do contexto de deficiência, para a gente, enquanto sociedade, aumentar a nossa percepção. Mais que trazer conceitos aqui, a gente trazer essa reflexão, né, esse pensar fora da caixa das deficiências. São só físicas? São só essas deficiências? Faz diferença eu ser uma mulher branca e uma mulher preta com deficiência? Faz diferença, muita diferença. Então, assim, por quê? Porque a sociedade tem recortes de capacitismo e preconceito em relação a nós e ela nos impõe. É interessante a gente pensar sobre isso. É uma miríade, né, de temáticas sobre. Doutor Ponce, o senhor fica à vontade sobre o ponto da educação que o senhor iniciou o raciocínio, mas também fique à vontade, caso o senhor também queira entrar nesse tema que foi levantado sobre a questão aí da pessoa com deficiência e preta. Então, vamos então partir um pouco, porque a gente está indo nesse mesmo viés desse assunto, né, que é muito importante, como eu falei da última vez, questão da raça, cor e também gênero, né, porque é muito necessário falar sobre isso. Porque a gente, como a gente estava falando anteriormente, se uma pessoa uma pessoa com deficiência múltipla ou intelectual, ela for preta, ela for LGBT, o corte é muito mais tem uma dificuldade muito maior de ser inserida na sociedade. Por quê? Porque a sociedade, infelizmente, ela olha para, como eu falei, a casca, ou seja, ela olha para a aparência. Ela não olha para a intelectualidade. Ela simplesmente, você tem que seguir o padrão social que a sociedade nos impõe desde a década de 40, 30, que a família margarina, que é o homem e a mulher branca, o filho e a filha numa casa, a mulher sendo condicionada simplesmente à cozinha, ao lar, então ela não pode trabalhar, e a pessoa não pode ser uma pessoa com deficiência, principalmente não pode ser nem múltipla, nem intelectual, porque isso é feio para a sociedade. Então, nesse sentido, a gente precisa desmistificar e trazer essa conscientização que nós estamos trazendo aqui. Até porque, agora, entrando no campo educacional, isso também reflete muito nisso. Porque no momento em que você vai colocar uma criança ou um adolescente numa escola, você, por ser
preto, você já sofre discriminação. Se você é uma pessoa com deficiência preta, você sofre uma discriminação ainda maior. Por quê? Pela condição e pela sua raça. E os colaboradores precisam não olhar por estes recortes, mas sim ter essa capacitação para não distinguir a pessoa, principalmente no campo do ensino. Então, como que seria combatido essa situação? É através da própria, as faculdades, as universidades, terem uma matéria a respeito disso. Por que o MEC não pode trabalhar uma situação dessa? A gente poderia modificar através dessa conscientização. A gente, nas faculdades, infelizmente, nós não temos uma matéria sobre lei brasileira de inclusão. A gente tem direitos humanos, estou falando na faculdade de Direito, nós temos direitos humanos, mas ela muitas vezes nem é inserida na grade curricular regular. Ela é uma matéria à parte. Isso acontecia na época que eu era de faculdade. Nós não tínhamos, então eu particularmente não tive sobre direitos humanos, uma matéria sobre direitos humanos, muito menos sobre pessoa com deficiência. Eu que fui atrás, eu que estudei de forma extracurricular os direitos humanos, mas dentro dos direitos humanos não falava-se sobre legislação da pessoa com deficiência, muito menos trabalhos sociais. Então, eu via, na minha época de faculdade, uma dificuldade muito grande de de ver a inserção da pessoa com deficiência. Eu não preciso de muitas adaptações, mas eu tive um colega com deficiência intelectual, que era uma paralisia, mas não ele tinha então uma deficiência cognitiva, mas não era um retardo, mas ele tinha uma deficiência cognitiva, mas ele não tinha todo o amparo necessário naquele momento nas faculdades. E isso dificultou, sim, o caminhar dele dentro da faculdade. Então, nós precisamos ter essa atenção no que tange. Se a gente trabalhar no campo da educação infantil, desde a primeira infância até a faculdade, nós teremos pessoas com ideias diferentes. Agora, em relação também, continuando no campo educacional, como a gente estava falando anteriormente, tem o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que nós precisamos trabalhar essa normativa, esse parecer, porque ele vem trazendo uma série de malefícios para a pessoa com deficiência. Ele tem um conceito, simplesmente, ele não tem um conceito educacional, mas aplicação na parte da saúde. O que significa? Ele tem a criação de modelos padronizados como a sociedade pensa, ou seja, a pessoa com deficiência é de forma taxativa e não conforme a avaliação biopsicossocial que a Larissa acabou de falar. Então, é uma situação muito complicada, porque aí a criação de centros especializados para atendimento da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência na escola não é atendimento médico, ela é educacional. Então, no momento em que você traz esse parecer 50 para a homologação, apesar dele não ter efeito normativo, ele vai ser aplicado nas escolas. Por quê? Porque os próprios familiares, eles vão querer que os seus filhos, por medo do bullying, do capacitismo, do preconceito, eles estejam nas escolas regulares. Porque eles já sofrem por ser pessoa com deficiência, como a gente está falando. Mas a gente precisa entender que o valor que seja destinado para esses centros, por que não para a capacitação dos colaboradores e trabalhar as salas de recursos, os trabalhos também dos escolares adaptados, por exemplo. Por que a gente não trabalhar? Outra coisa, nós aqui no DF, outras metrópoles, a gente não pode condicionar um Brasil inteiro, porque estamos falando, eu falo que nós existimos vários Brasils dentro do Brasil. O recorte é muito maior. Nós temos um Maranhão, nós temos um Ceará, que nem escola, em determinados municípios não existe nem escola, as crianças não vão para a escola porque eles querem abrir centros especializados. O que precisa, na verdade, é capacitar
as pessoas, é trazer, porque tem um recorte da violência institucional, da violência doméstica, porque tudo isso trabalha e reflete na parte educacional, na parte da saúde da pessoa com deficiência. Se os pais muitas vezes têm uma família não estruturada, reflete também na pessoa com deficiência. Então tem um abandono afetivo, tem um abandono emocional, isso tudo também a gente precisa também ter o trabalho, isso afeta em vários recortes da pessoa com deficiência. Então, além de legislações, vamos também trabalhar nas escolas também, tudo isso que a gente tem trabalhado através de palestras, de conscientização. Aqui temos a gente tem um trabalho aqui no DF muito bom, nós aqui fazemos esses trabalhos de palestra, a doutora Larissa faz o trabalho de palestra, outras pessoas que a gente conhece, e que tem desmistificado esses conceitos, né, que temos em relação à pauta da pessoa com deficiência. Bom, deixa eu levantar um ponto aqui, aproveitando inclusive o que expôs aqui o doutor Ponce, como também as senhoras, né, das dificuldades, dos preconceitos, das questões raciais. Quer dizer, o mundo, e fazendo um recorte, o Brasil não estaria perdendo uma grande oportunidade de chegar de forma mais direta na sociedade, aproveitando a visibilidade que a Paralimpíada fornece, concede, portanto, aí ao mundo, quando na realidade o que nós estamos ali observando, e observamos e torcemos realmente para as nossas atletas, os nossos atletas, mas o foco é a medalha. Opa, nós vamos conquistar aqui a medalha. Evidentemente que o objetivo do atleta é este, mas também não seria uma baita de uma oportunidade, começo com a senhora, a doutora Miriam, também de quem está fazendo essa transmissão, os meios de comunicação, a tecnologia, de alguma forma também agregar a essa expectativa do esporte, que é agradável, é bonito, agregar também políticas públicas, vamos colocar assim também, no visual, no debate, na mensagem, para que nós possamos de alguma forma também entendermos também sobre essa discussão que nós estamos aqui levantando, em que ainda existe muito preconceito, ainda existe, acima de tudo, por que não violência também? Quer dizer, não seria uma baita de uma oportunidade aproveitar a Paralimpíada, a Olimpíada e trazer, portanto, um conteúdo educativo, chamar para o debate, chamar para a discussão, como nós estamos fazendo aqui, doutora Miriam? Com certeza, é um momento com muita potência para isso, né? Para esse tipo de feito. Só é triste que a gente vê, por exemplo, o que a gente tinha de transmissão, de acesso para as pessoas das Olimpíadas, a gente não está tendo para as Paralimpíadas. E aí começa o primeiro impacto, né? E às vezes as pessoas não conseguem nem se movimentar nesse interesse porque não está tendo nenhuma forma de acessar. E é num momento tão chave para isso. E é interessante, assim, eu vejo pessoas reforçando isso, mas geralmente já do meio de pessoas com deficiência, pessoas que falam sobre a temática. E é um momento muito propício, é um momento muito relevante. Quando as pessoas falam de medalhas, né, e das vitórias do Brasil, e de como é bom esse gosto de receber medalhas, o pessoal, vamos assistir então às Paralimpíadas, porque o Brasil, enfim, tem um número alto de medalhas historicamente nas Paralimpíadas, e às vezes as pessoas esquecem, né, dessa alternativa, as pessoas esquecem que pessoas com deficiência podem estar no esporte, não é porque, enfim, é pessoa com deficiência no esporte, porque essa é a sensação que eu tenho, assim, que socialmente se tem, né, novamente aquela sensação do café com leite, né, e não é isso, e é a gente que, enfim, é lindo de se ver, é muito legal, é uma diversidade muito interessante e é bom, né, a gente ver esporte e é bom reforçar e fortalecer isso, porque se a gente pensa em atletas brasileiros, nas próprias atletas olímpicos mesmo, e na falta de recursos e na falta de incentivo para esses atletas, imagina os atletas das paralímpicos, né, atletas com deficiência, até como que essas pessoas, pensando hoje,
esse cenário de Paralimpíadas não é um cenário propício para se pensar acessibilidade nas aulas de educação física? A gente pensando aqui na educação, porque geralmente o que se faz? Que tipo de adaptação está tendo? A pessoa com deficiência assistir as outras? Só? Tem alguma forma de adaptação? Tem alguma forma de incentivo ao esporte para pessoas com deficiência, para crianças, adolescentes, jovens, adultos? Que portas e que caminhos existem? Os centros esportivos são acessíveis? Eles estão pensando acessibilidade? Eles estão pensando, além de ter uma acessibilidade arquitetônica, que essas pessoas com deficiência cheguem e tenham a oportunidade, de fato, de se desenvolverem enquanto atletas, para-atletas, e reconhecendo, de fato, a potência? É isso, a gente está na sociedade, mas a gente também está nos esportes, a gente também está competindo internacionalmente, e é triste a gente ver que a gente não tem essa ampla divulgação, inclusive, das Paralimpíadas para serem acompanhadas, e que a gente consiga fazer barulho e trazer essa reflexão para que nas próximas a gente tenha, para que a gente tenha isso e traga visibilidade, assim como o futebol feminino geralmente é esquecido no churrasco, né? Enfim, deixado de lado, menos futebol. O esporte paralímpico, o esporte de pessoas com deficiência é muitas vezes deixado de lado, e que a gente consiga movimentar nesse momento o fomento ao esporte à pessoa com deficiência e a conscientização de que sim, a gente está nesse espaço de direito também, a gente é capaz, e a gente está aí, e é lindo de se ver, e ganhando medalha ou não ganhando medalha, e sendo, enfim, independente de colocação, tá ali, se classificando para estar, e é lindo, assim, é muito massa a gente ver isso acontecer, as Paralimpíadas, mas esse movimento, assim, de pessoas chamando a atenção, e que isso vá mudando, para que na próxima a gente consiga ter uma transmissão oficial, gratuita, em canal aberto, ou na internet, em português, para, enfim, todo brasileiro conseguir acompanhar também. Nós temos veículos públicos aqui que poderiam tranquilamente assumirem esse papel, assumir o protagonismo das emissoras, vamos colocar assim, né, particulares, que poderiam simplesmente abraçar essa causa e trazer para dentro dos lares esse ponto, não é, doutora Miriam? Com certeza. Com certeza. Deixa eu também entrar nesse assunto com a senhora, doutora Larissa. Não vou dizer mais nada. A senhora já ouviu aqui. Qual é o conceito da senhora, o ponto de vista da senhora sobre essa questão? Olha, novamente, né, aquilo que a gente vem falando dessa visão capacitista que a gente precisa combater enquanto sociedade sobre a pessoa com deficiência. Então, é como se fosse mais desinteressante, né, acompanhar as Paralimpíadas. E, na verdade, não é isso. Se a gente for pensar, né, de uma forma não preconceituosa sobre isso, acompanhar as Paralimpíadas é muito mais interessante do que acompanhar as Olimpíadas tradicionais, porque eu consigo observar um nível de superação humana que é inspirador e fantástico. Então, se eu me proponho a olhar para as pessoas que estão ali como pessoas exemplares, que superaram barreiras para poder exercer profissionalmente aquilo que gostam, e no caso das Paralimpíadas é um esporte, isso é extraordinário. Se pensarmos, né, na história dessas pessoas, em como elas chegaram ali, de onde elas vieram, é incrível. Só que falta esse olhar, né? Falta esse olhar da sociedade. Não quero saber, não, pessoa com deficiência, não. Por que ver uma pessoa participar de um esporte com todo o seu corpo, não, digamos assim, né, não deficiente, é interessante, e ver, por exemplo, um nadador que só tem, às vezes, um braço ou uma perna, conseguindo nadar numa velocidade que uma pessoa com um corpo típico, às vezes, não consegue, isso não me interessa. Isso é algo que a gente precisa pensar, né? Eu acho que, inclusive, comercialmente falando, acho que se superar dessa visão capacitista, há grandes possibilidades de utilização dessa pauta, ainda mais no movimento que a gente vive hoje, de inclusão, pelo menos em tese ou teoricamente, né? A gente fala de inclusão, a gente fala de acessibilidade, a gente fala de diversidade. Isso está na pauta das maiores empresas abertas comerciais e canais fechados também, né? Falar de diversidade, falar de inclusão, falar de formas diferentes de viver. E aí a gente tem a diferença entre o que se faz, o que se vende de imagem, né? A imagem de muitas empresas que falam ser parceiras de responsabilidade social, ambiental e de governança social, mas que não são, quando a gente vai olhar, isso não está na prática demonstrado, por exemplo, patrocinando esportes, programas de inclusão de pessoas com deficiência. A gente não vê isso. Então, na minha percepção, é até uma grande ignorância da nossa sociedade não aproveitar essa pauta de
uma forma sábia e não capacitista, inclusive economicamente falando, desmistificando, trazendo a história dessas pessoas, né? A gente tem nos nossos jornais tantas e tantas notícias de crimes, de tragédias, de coisas que estão dando errado, e a gente se recusa a abrir espaço na mídia para o que dá certo, que são as vitórias, as coisas positivas, as pessoas que estão ganhando. E mais do que isso, a gente pegar isso aí e falar, olha, essas pessoas passaram por dificuldades 1000 para poder estar aqui. Quantas dessas pessoas não estão aqui porque não tiveram apoio na escola, porque não tinha uma escolinha de esporte, né? Porque na escola ninguém ensinou, como Miriam falou. Ué, a pessoa vai assistir aula, né, de educação física, não tem adaptação nenhuma. Ah, você não sabe jogar, você não tem condição física de jogar vôlei? Fica aí quietinho olhando. E se ela for boa em qualquer outro esporte? Tem incentivo para isso? Tem estudos para desenvolver como eu trabalho o esporte no contexto da pessoa com deficiência? Cadê os nossos atletas que não estão lá? Não é uma forma de inclusão profissional? Né? Como é que é a vida dessas pessoas quando não está lá? Eu vi esses dias na internet mesmo uma moça que é mãe de uma criança com deficiência, ela não tem uma perna e ela vai para a academia e ela cuida dessa filha e ela faz vídeos de influência para querer mostrar que sim é possível, mesmo com as dificuldades. Então, acho que a gente, assim, infelizmente, enquanto sociedade, está perdendo bastante. Acho que tem dentro do contexto político, né? Acho que faltou interesse, né, em trazer um patrocínio, nem que seja de forma patrocinada, com verbas públicas que a gente tem para tanta coisa, não poderia ter uma forma de subsídio à transmissão, né? Ou de que as empresas públicas, ao menos, fomentassem. A gente tem aí os bancos, né? As empresas públicas de grande capital. E, infelizmente, passou batido, né? Eu acho que é triste que a gente pode pensar a respeito para, num futuro próximo, de fato, falarmos de inclusão e direitos humanos. É o tipo do assunto, do tema que não pode passar batido, né, doutor Ponce? Com certeza. A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, ela estabelece um capítulo específico sobre esporte. Então, existe uma normativa em relação ao esporte para pessoa com deficiência. E isso a gente vê que não está sendo aplicado, conforme foi bem explanado pela doutora Larissa, pela Miriam. A gente vê a dificuldade de aplicação e da pessoa com deficiência ela poder estar nos espaços, ela poder exercer de forma plena, praticar um esporte, seja na Paralimpíadas, seja também em relação a também nas escolas, ou até mesmo ela poder ter o estímulo próprio governo a nível municipal, federal ou estadual, estimular profissionais também para o esporte, do esporte. A gente vê poucas pessoas em determinados esportes, como velo adaptada que existe. Por que não tem mais pessoas como isso? Nós temos esportistas, hoje o Fernando Fernandes como referência, mas são poucos esportistas. A gente precisa de mais pessoas que possam representar as pessoas com deficiência nas Olimpíadas. Por que só falar de esporte no momento da Olimpíada, de Paralimpíadas? Porque o governo não destina recursos para os esportes também? Por que só falar de esporte masculino, futebol só masculino, como foi me falado, futebol feminino não se fala? Porque não fala também em relação a esportes para pessoa com deficiência, seja natação, seja rugby, seja também lançamento de dardos. Tem vários tipos de modalidades que existem. Por exemplo, eu tenho uma colega advogada que ela faz arremessamento de peso num esporte que existe. Então, isso ela pratica. Ela é a primeira do DF, né? Como esportista. Qual o nome dela, doutor? Doutora Karina Ramos, ela é advogada aqui do DF. E ela, por muito tempo, na verdade, ela foi primeira. Agora ela é segunda ou terceira, salvo me engano. Mas ela tem conversado comigo que a falta de incentivo, de valores, de recursos, dificulta ela continuar no esporte. Tanto é que ela participou de diversas competições, mas ela não foi reconhecida. Como muitos aqui também não são reconhecidos. Recebe medalhas em basquete, em vôlei, em vários aspectos. Eu vejo
vejo já em futsal também pessoas com deficiência, futsal de cadeirantes, não, basquete, desculpa, de cadeirantes. A gente vê em outros aspectos. Então, assim, nós precisamos ter este olhar, como já foi falado, respeitar a lei brasileira de inclusão, respeitar as normativas. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa só sabe como passa, o que a deficiência, se tem um familiar ou é pessoa com deficiência. Por isso que, por exemplo, nós temos hoje esportistas com deficiência, mas às vezes é adquirido, não é de nascença. Então ele só sabe porque eles passaram isso, e isso é excelente. Só que nós precisamos desse estímulo, nós precisamos dessa visibilidade. Por exemplo, nós temos o Fernando Fernandes, vamos citar mais uma vez, e ele já foi até mesmo, ele já apresentou já vários programas na Globo, por exemplo, até reality show. E ele é um esportista nessa área. Então, por que a gente não tem o estímulo? Não precisa ser só uma pessoa que participou de um reality, mas outros que têm estímulo para que a gente consiga uma Paralimpíada, pessoas que tenham mais visibilidade. E não simplesmente na época das Olimpíadas, que foi um fenômeno aqui, todo mundo querendo saber da medalha do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, mas não fala que agora em setembro nós temos semana que vem já começa. Semana que vem. Bom, eu peço licença, um minutinho para trazer as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar daqui a pouco na TV Justiça, como também na Rádio Justiça, e já nós vamos para as considerações finais. A senhora já vai ensaiando aí uma música, viu, doutora Miriam? Bem, são 16h52, então vamos aqui com as manchetes do Jornal da Justiça. STF decide que valores de condenações em ações civis trabalhistas devem ser direcionadas a fundos públicos. Com a ação do Ministério Público, o governo do Acre terá que pagar R$1 milhão pela demora na criação de Conselho Estadual Indígena. Candidato a vereador e policial militar do Rio de Janeiro são alvos de operação do Ministério Público por compra de votos. Juiz de Goiás vira réu por desvio de R$18 milhões. Por determinação da Justiça, plano de saúde vai pagar cirurgia plástica de paciente que perdeu mais de 40 quilos depois de fazer bariátrica. E ainda, na última reportagem da série sobre a primeira infância, você vai conhecer as boas práticas implementadas pelos tribunais para garantir direitos a milhares de famílias com crianças de até 6 anos de idade. O Jornal da Justiça dessa sexta, 23 de agosto, começa daqui a pouco, às 18 horas. Pois bem, são 16h53, temos, portanto, 5 minutos e um pouquinho de programa. Dá para a senhora trazer só uma palhinha, já que a senhora também é cantora, eu conheço, sei que é uma bela cantora, só para, de alguma forma, trazer esse presente para os ouvintes do debate, para descontrair um pouquinho, apenas um trecho de uma música para a gente apreciar neste momento, doutora Miriam. Tá bem. Eu vou trazer o trecho de uma música minha que eu lancei recentemente, assim, nesse ano, né? Eu tento descansar à luz do sol, eu tento repousar ao luar, me entrego a viver o dia e custa sobreviver à noite. Eu quero que enquanto haja sol, meus olhos se mantenham atentos, e enquanto a lua brilha no céu, eu consiga me expressar no papel. Ando me escorando, mas eu sigo caminhando. Ando devagar em dor, mas eu vou. Ando me escorando de cadeira de rodas, de bengala me apoiando. Ando devagar em dor, mas eu vou. Um minuto para as considerações finais, doutora Miriam. E obrigado pela palhinha. É importante que a gente esteja aqui
Eu agradeço essa oportunidade, essa troca tão rica, e que, para você que está escutando, para as pessoas que estão escutando, se lembrem que a gente está presente na sociedade, mesmo que não seja uma deficiência visível, sendo uma deficiência visível. E se a gente está no espaço, pressupõe a capacidade, porque a gente tem, pressupõe a potência, porque a gente tem. Se tem uma coisa que a gente tem, a potência em diversos aspectos, no aspecto da arte, esporte, no aspecto acadêmico, seja onde for. E vamos continuar estando. Vamos continuar nos unindo, vamos continuar fortalecendo e que muitos mais estejam conosco. Muito obrigado. Doutora Larissa, também um minuto para as considerações finais. A senhora também quer cantar? Oh, não sei cantar, não sei. Vou pegar aulas com a Miriam, né, que canta belamente. Por favor. Eu gostaria de agradecer primeiro a oportunidade, né, que a Rádio Justiça abriu para nós, para estarmos aqui falando da pauta, sendo da pauta, né, e aproveitar, né, para conclamar a todos os ouvintes que ouviram, que conseguiram se sensibilizar com as informações que a gente trouxe, para que cada um de vocês seja uma sementinha no combate ao capacitismo. Porque, às vezes, a gente pensa que grandes mudanças precisam ser feitas para que a sociedade e a forma como a gente vive seja alterada. Mas eu entendo, e partindo do pressuposto do que a gente disse, que a mudança começa em casa. Se cada um de nós ouvir isso, reportar essa informação para outro, a gente consegue fazer um trabalho aí que, com certeza, vai impactar positivamente nas novas gerações em relação à inclusão. Muito obrigada a todos. Obrigado também a senhora. Doutor Ponce, também um minuto para as considerações finais. Também pergunto se o senhor quer cantar. Não sei não. Tá, então vamos com um minuto para as considerações finais, doutor Ponce. Eu quero agradecer, Walter, por mais uma vez, né, um convite, por estarmos juntos aqui com a doutora Larissa, com a doutora Miriam, com todos os ouvintes aqui, para a gente falar desse assunto rico, que é a pauta da pessoa com deficiência, que a gente poderia passar muito tempo falando de todos os... Porque não sana os temas. São muitos temas, e a gente pode falar sobre jurisprudência, a gente poderia falar de tantas coisas que a gente está falando, mas eu quero agradecer. Como a doutora Larissa falou, a gente precisa acabar com todo capacitismo, preconceito, discriminação. E eu vou reforçar a fala que eu disse. A limitação está nos olhos de quem vê. Então, ouvinte, não se sinta incapacitado e às vezes... Tenha um direcionamento, família. Traga o protagonismo para os seus filhos, para os seus parentes, e não traga uma espécie de curatela informal. É isso que nós queremos. Muito obrigado, doutor Felipe Ponce, advogado especialista em direitos da pessoa com deficiência. Muito obrigado, doutor Miriam Sabrina Silva Barbosa, excelente cantora, estudante de medicina da UNB. Muito obrigado também, doutora Larissa Argenta, presidente da Comissão de Direitos do Autista da OAB de Taguatinga. Muito obrigado especialmente a você, sintonizado conosco, nos acompanhando também pelo YouTube. A produção do programa de hoje foi do Diego Veiga, trabalhos técnicos do Neto Silva, a apresentação foi minha, Walter Lima, e a coordenação de jornalismo é da Camila. Muito obrigado, bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.